Senhor presidente, relator, deputado Rogério Marinho, senhores expositores, quero cumprimentar todos os senhores em nome do nosso presidente do nosso partido, ex-ministro Carlos Lupe, toda a nossa bancada do PDT aqui representada, dizer que nós estamos num momento, numa encruzilhada e um momento muito difícil. Temos repetido isso em vários embates, em vários momentos que nós estamos vivendo nessa quadra. O governo, ele de forma articulada, de forma maldosa, ele prepara a sua artilharia e está aí, né? Estabeleceu vários pontos, ao mesmo tempo, jogando para a sociedade, aí o colista instala a reforma da Previdência, instala a reforma do trabalho, instala a reforma política e outras pautas difíceis de interpretação, inclusive de entendimento entre os próprios pares, entre nossos próprios pares, e tudo isso de forma muito clara hoje para nós, proposital. Proposital porque daí confunde a nossa opinião pública, facilita para unificar o discurso da crise e de tudo tem que ser feito para que se resolva o momento difícil que nós estamos vivendo. A cruzada que está travada dentro do Congresso Nacional para acabar com a Justiça do Trabalho, isso é claro. Basta ver o orçamento que foi aprovado nos últimos anos, a medida como vai sendo tratado, o custeamento dessas condições para se poder trabalhar. Você pode ir nessa alta mais corte, dos 27 ministros, hoje 19 são contra essa reforma, 19 são contra e têm opiniões duras a respeito da forma como foi colocado esse debate. Nós temos várias associações e formadores de opinião que entendem que tem que ser discutido, mas não da forma como foi, e a prova disso, senhor relator, foi o que aconteceu com a terceirização. Nós, lá na reunião do Colégio de Líderes, depois do plenário, várias vezes fizemos o apelo para dizer: esta legislatura aprovou uma discussão da terceirização e está lá no Senado. Mande eles aprovar lá e depois volta para cá o texto e a gente discute qual é o que ficou melhor, se foi o deles ou a gente revisa no nosso. Mas não, fizeram atrapalhada de votar aquele texto de 18 anos atrás e o próprio governo agora admite a possibilidade de ter que pedir para votar logo essa outra que está lá no Senado para poder ajustar. Tamanho foi o desgaste que eles cometeram com a aprovação dessa terceirização, que praticamente anulou o trabalho dessa comissão, senhor presidente. Como o nosso colega André, ministro André, colocou, foi anulado. Por quê? Porque agora vai ficar apenas a discussão do negociado sobre o legislado. O restante já está feita a reforma lá, às pressas, mais uma vez, e com todo o rolo compressor do governo ligado. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que de tudo que se iniciou é preciso se dar um basta. Os jornais têm perguntado para nós, já emissários do governo, presidente Lupe, estão perguntando se há algum tipo de acordo em alguma dessas reformas, e nós temos deixado claras nossas posições. Nós sempre fomos a favor do diálogo. Nós sabemos que daqui 25 anos o Brasil vai ter uma população mais idosa do que hoje, vai dobrar e a pirâmide vai inverter. Temos que discutir soluções? Temos. Mas para discutir elas a gente precisa discutir de forma franca, aberta. A sociedade tem que saber de verdade quais são os componentes, por exemplo, que formam o Fundo Social da Previdência, que a gente precisa saber exatamente quanto que é desonerado da folha e as grandes empresas deixam de arrecadar, quanto que os grandes bancos públicos estão devendo para o nosso país, lá para o nosso fundo. Nós precisamos saber quanto de verdade que é retirado todo ano de lá, através da DRU, para pagar dívidas e juros da nossa conta pública. É preciso se ter esse discurso e essa conversa franca, para daí, quando nós soubermos o componente do todo, se discutir realmente qual é a solução. Você não pode simplesmente fazer um planejamento de corte de gasto na sua casa, se você estiver arrecadando menos e devendo mais, se você não souber de verdade qual é o tamanho da sua dívida e qual é o tamanho da sua arrecadação. Isso também serve para todas as outras grandes reformas, inclusive a nossa trabalhista. Vim dizer que, para voltar a fazer o Brasil crescer, a fórmula é pegar aquele pato que estava lá na Fiesp e trazer para cá, entregar no colo do trabalhador, é errado, é equivocado. Porque está provado mais do que nunca que o nosso trabalhador, ele sempre, além de pagar a conta, ele ajuda o Brasil a sair da crise. O trabalhador brasileiro, ele sempre foi o verdadeiro soldado das grandes guerras e
batalhas que nós vivemos. Porque em todos os momentos difíceis, foram ele que ajudou a segurar, e segurar mesmo o nosso trabalho, o nosso capital, e fazer com que o país se desenvolvesse, e respeitando sempre as suas particularidades, as suas regionalidades. Portanto, nós do PDT temos a consciência que essa crise, e sempre dissemos aqui, a nossa oposição não é uma oposição contra o Brasil, não é uma oposição contra o pior, melhor. A nossa oposição é uma de posição, e de posição do que for bom, o que for matéria importante para o país, nós iremos discutir, iremos debater, e se necessário for, votar e ajudar. Agora, o que for ruim, o que for retrocesso, e o que for discurso apenas, como está aí, um discurso, mas que na prática é outro. Está na cara que estamos fazendo o jogo dos grandes. A política nacional hoje está preocupada em salvar os banqueiros e os grandes empresários desse país. Ela não está preocupada de saber de verdade o trabalhador lá da ponta como que ele vai fazer. Basta ver o equívoco do esboço de alguns projetos que vieram para cá, já quando apresentaram essas reformas. Está aí o picadinho de dezenas e centenas de emendas dentro da reforma da Previdência, dentro da reforma trabalhista. Nem a base do governo se entende. Lá na reforma da Previdência, que foi dito lá? Lá se iguala a idade homem e mulher, lá se acaba com o trabalhador rural, toda hora eles começam a fazer uma mudança, tira servidor estadual, coloca. Vamos rediscutir o gênero, vamos rediscutir se bota militar ou não. Ou seja, nem o governo sabe o que quer. Sabe por quê, senhores? Que não sabe? Porque o governo resolveu fazer política pela área fazendária. E pela área fazendária não se faz política. E aí, com o olhar fazendário que o governo implantou, todas essas reformas, ou tentou implantar, ela tem tudo para dar errado, porque é óbvio que ela só está atendendo um segmento e um setor. Então, nós vamos continuar no bom e franco diálogo, vamos continuar trabalhando firme aqui dentro do plenário, dentro das comissões, dentro dessa casa, para que a gente possa sobreviver. A ordem nossa é sobreviver até o ano que vem, porque aí sim, a grande reforma é o povo brasileiro que tem que fazer, que é nas urnas, reformar os políticos, a política, para que ela possa se reinventar e daí começar a construir novos caminhos e novas soluções. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.